A partir de janeiro, será preciso pagar $9 para dirigir em Manhattan. Na Flórida, governador Ron DeSantis pede investigação contra a FEMA. No Brasil, o STF é cercado por grades depois de bombas. E um caso curioso de um homem que se fantasiava de urso para fraudar seguradoras de veículos. O Brasil News começa agora. Boa noite. A partir de janeiro de 2025, motoristas terão que pagar $9 para dirigir em Manhattan. A governadora Kathy Hochul informou na quinta-feira que a medida, que tinha sido suspensa em junho com o valor de $15, agora foi fixada em 9. Ela justificou que a cobrança é necessária para fazer novos investimentos em metrôs e ônibus em Nova York, além de apoiar $15 bilhões em financiamento de dívidas para melhorar o transporte de massa. We'll also begin to drive down gridlock and the emissions as intended. And we'll deliver major environmental improvements for places like the Bronx. A medida deve ser votada na próxima semana. De acordo com o MTA, entre os benefícios citados estão a redução do tráfego em 17%, melhoria da qualidade do ar e aumento do uso do transporte público entre 1% e 2%. E o Departamento de Conservação Ambiental de Nova York alerta para um incêndio florestal de grandes proporções na fronteira com New Jersey. Cerca de 2.000 hectares de arbustos e florestas foram incendiados em Jennings Creek, que fica na fronteira entre os condados de Passaic, em New Jersey, e de Orange, em Nova York. O local fica perto do lago Greenwood. It was really very similar to what we've seen on television for California, and not thinking that, this could happen in New Jersey. It was like an inferno. A blazing inferno, scary. My neighbor over here was crying. She's about 44 years old, and, she was afraid. And a lot of people were. Moradores de New Jersey relataram um forte cheiro de fumaça nesta sexta-feira. Situação semelhante aconteceu também em Nova York na semana passada, no início do incêndio. Porém, de acordo com as autoridades, 75% das chamas já foram contidas. O presidente Joe Biden desembarcou em Lima, capital do Peru, na quinta-feira para iniciar a visita de 6 dias à América Latina, para as últimas grandes cúpulas internacionais dele na presidência dos Estados Unidos. Durante a reunião anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, no Peru, Biden deve se reunir com vários líderes, entre eles o chinês Xi Jinping. O presidente americano seguirá para o Brasil. A seguir, na Flórida, moradores estão preocupados com possíveis inundações com a chegada da tempestade Sara. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. A tempestade tropical Sara, que atingiu Honduras na noite de quinta-feira, pode trazer chuvas para a Flórida. Os detalhes com a repórter Lorena Gomes. Moradores de Volusia, condado que ainda sofre com as inundações causadas pelo Milton, esperam com medo a passagem da tempestade Sara. Ainda não é certo se ela vai chegar à Flórida.
Segundo os meteorologistas, Sara pode chegar enfraquecida, mas há uma possibilidade de chuvas e isso preocupa os moradores de Volusia, que temem um aumento no nível dos lagos e uma piora na inundação. Em um comunicado, o condado disse que está monitorando a tempestade e ainda é prematuro prever algum impacto. Na quinta-feira, Sara chegou a Honduras com chuvas tropicais e causou inundações e deslizamentos de terra em algumas regiões. E o governador da Flórida, Ron DeSantis, se pronunciou sobre o caso envolvendo a FEMA. Uma funcionária da Agência Federal de Gestão de Emergências foi demitida depois de ter sido acusada de orientar trabalhadores humanitários a não visitarem algumas casas em condados afetados pelos furacões. As casas em questão tinham apoio declarado a Donald Trump. DeSantis disse em uma postagem numa rede social que a discriminação por causa de questões políticas era inaceitável. Ele disse ainda que instruiu agências estaduais a tomarem qualquer ação necessária para investigar e garantir que aqueles que se envolverem com esse tipo de comportamento sejam responsabilizados. E agora a gente fala sobre um caso que tem repercutido bastante não só na Flórida. A nomeação do deputado Matt Gaetz ao cargo de procurador-geral no governo Trump gerou polêmicas. Bastou o presidente eleito Donald Trump anunciar o deputado republicano Matt Gaetz como mais uma pessoa a compor o novo gabinete para o histórico de polêmicas e investigações sobre o político voltar à mídia. Gaetz é o indicado do presidente eleito ao cargo de procurador-geral, mas também é conhecido por criticar o Departamento de Justiça. De acordo com a Reuters, em junho, durante uma audiência no Congresso, ele acusou, sem apresentar nenhuma evidência, o atual procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, de trabalhar nos bastidores do caso do dinheiro secreto de Trump em Nova York. Ele disse que o procurador estava ciente de que a filha do juiz estava lucrando com essa acusação e que isso criava a aparência de improbidade. Disse ainda que o motivo de existir uma lei federal contra juízes que fazem doações é porque o próprio ataque ao processo judicial é o que preocupa. O procurador respondeu apenas que não concordava com nada do que Gaetz havia falado. Além das polêmicas, Gaetz é alvo de investigações do governo. Um comitê da Câmara dos Estados Unidos passou 3 anos investigando o deputado por uso de drogas ilícitas e má conduta sexual, incluindo tráfico e abuso. Ele negou todas as acusações. Com Matt Gaetz deixando o Congresso, o Comitê de Ética da Câmara não tem mais jurisdição para conduzir a investigação. No próximo bloco, Agenda Brasil. Joe Biden visita a Amazônia e participa do G20 no Rio de Janeiro. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo de vaca, R$ 7,99 a libra. Corte chouriço cubano, salvadorenho e peruano, 2 por $7. Ananás tropical, R$ 2,99 cada. Bananas, 79 centavos a libra. Casa Madeira suco de uva integral 1 litro, R$ 4,59 cada. Seabra Foods trança de coco ou creme, R$ 6,99 cada. Está no Seabra, está no Brasil. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que não houve falha no procedimento de defesa do prédio que foi alvo de ataques. Essa e outras notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. O Supremo Tribunal Federal, o STF, voltou a ser cercado por grades na quinta-feira, depois do atentado a bombas da Praça dos Três Poderes. As grades haviam sido retiradas em fevereiro deste ano.
A recolocação foi uma medida sugerida pela Secretaria de Segurança Pública. Outros reforços na segurança, ainda avaliados, são o uso de câmeras de reconhecimento facial e drones autônomos. Para o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, não houve falha no procedimento de defesa. Ele disse, abre aspas, esse cidadão se explodiu porque não conseguiu entrar. Fecha aspas. Para o ministro, a segurança funcionou perfeitamente. E nas 24 horas depois do atentado a bombas, o STF recebeu 8 e-mails anônimos que enalteciam o ataque. Ameaças ao STF é algo recorrente. Para ter uma ideia, de janeiro de 2023 até agora, o STF já recebeu 1.000 ameaças, uma média de 3 ao dia. Elas chegam por telefone, e-mail e carta, e são direcionadas desde o prédio do STF aos ministros. Para manter a segurança, o Supremo criou um banco de dados com informações de pessoas potenciais autores de ataques. Segundo as investigações da Polícia Federal, o autor do ataque de quarta-feira, Francisco Vanderlei Luiz, tinha a intenção de matar ministros, e o alvo principal era Alexandre de Moraes. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve fazer uma visita à Amazônia no próximo domingo, dia 17. Ele vem ao Brasil para participar da cúpula dos líderes do G20 no Rio de Janeiro. A programação da comitiva americana ainda não foi oficialmente divulgada. Em Manaus, Biden deve visitar o Museu da Amazônia, conversar com indígenas e líderes locais que trabalham na preservação do ecossistema, segundo informou a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E para o encontro do G20, a segurança foi reforçada após o ataque ao STF. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro vai usar um efetivo de 26.000 policiais e militares. O nível de segurança é o máximo previsto internacionalmente. E a gente termina o giro dizendo que hoje é feriado nacional aqui no Brasil. Dia 15 de novembro é celebrada a Proclamação da República. A data é importante porque determinou o fim do regime monárquico e deu início à instauração da República no Brasil. Confira agora a cotação da moeda americana frente ao real. A seguir, na Califórnia, uma situação tanto quanto inusitada. Um homem vestido de urso danificava carros de luxo para acionar seguradoras. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Fumaça tóxica atinge a Índia e parte do Paquistão, causando prejuízos e mudando os cenários. A poluição está por toda a parte da Índia. Os pontos turísticos famosos ficaram encobertos nesta sexta-feira. A densa e tóxica névoa trouxe prejuízos principalmente para a saúde. से बहुत प्रॉब्लम होती है सर ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और ये पोल्यूशन से सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में खांसी वगैरह जुकाम वगैरह और ये जो बाहर से पराली लेके आते हैं तो इससे धुआं होता है इससे भी बहुत सांस लेने में दिक्कत होती है. No Paquistão, o cenário é semelhante. A qualidade do ar atingiu níveis perigosos na quinta-feira em Lahore, a segunda maior cidade do país.
E agora uma história que até parece brincadeira, mas é investigada como possível tentativa de fraude. Carros de luxo eram danificados por um homem que se vestia de urso para enganar as seguradoras. Um vídeo de câmera de monitoramento mostra a ação do que seria um urso danificando um automóvel. Mas, na verdade, as imagens divulgadas pelo Departamento de Seguros da Califórnia na quarta-feira trata-se de um homem vestindo uma fantasia. A investigação resultou em 4 pessoas acusadas de fraude. Eles teriam alegado falsamente para as seguradoras que um urso havia causado dano. Os suspeitos residem em Los Angeles e são investigados em casos de fraudes em 3 seguradoras. O prejuízo chega a quase $142 mil. Se essa mania pega... E essa edição do Brasil News termina aqui. Mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e ótimo fim de semana.